Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. Nós preparamos para você um programa com especialistas de diversos setores para debater tudo que diz respeito à prevenção e cuidados com a Covid-19. Saúde, economia, lazer, enfim, tudo que afeta nossa vida durante a pandemia e esse período de isolamento social. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Nós vamos começar o programa de hoje com destaque para crianças vítimas da Covid-19. É bem diferente do que se acreditava no começo da pandemia. As crianças podem sim se contaminar com o coronavírus. São casos raros, mas não menos preocupantes. Por isso, o Daniel Caniato e a Caterina Achuti entrevistaram Eitan Berezin, representante do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. E o doutor Eitan foi taxativo. O uso da cloroquina e hidroxicloroquina em crianças e adolescentes não é recomendável. E claro que o medicamento mais discutido nos últimos dias e nas últimas semanas aqui no Brasil é justamente a cloroquina e também a hidroxicloroquina. Eitan, para começar o nosso bate-papo, qual é a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria quando falamos do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em crianças e adolescentes? Então, a posição até o momento, e acho que deve ser definitiva, porque não creio que haverá nada relevante que mude essa posição, é que não há nenhuma indicação no momento, e nem deverá haver, para essa medicação nos casos de SARS-CoV-2 em pediatria. Certo, Eitan. A gente sabe que a pediatria acaba sendo um segmento aí da medicina um pouco otimista nesse momento, né? Quando a gente fala das crianças, porque são poucos os casos, né? E quando eles existem, são quadros leves e moderados, quer dizer, raramente a doença se desenvolve de uma maneira aí com sintomas mais graves, né? Isso. Porém, a gente sabe que existem casos, inclusive crianças que vieram a óbito, porque eram crianças que tinham já alguma doença, alguma comorbidade, né? Já houve casos em que esse medicamento acabou sendo utilizado em algum momento, Eitan? E como que foi o resultado disso? Olha, eu não tenho notícia dos casos que tenha sido utilizado cloroquina ou hidroxicloroquina em crianças, até porque não há nada em uma publicação sobre isso. Quer dizer, você às vezes pode ter alguém que te conta, esses casos que a gente chama anedótico, né? Mas isso não tem valor científico nenhum. Então não há nenhuma referência até o momento de uma série de casos que tenha utilizado esse medicamento em pediatria. Perfeito. Gostaria de saber o seguinte, viu, Eitan? Em meio a essa discussão, e alguns especialistas, médicos, colegas do senhor, defendem o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina em alguns casos. Inclusive, há quem diga que poderia ser um medicamento funcional, inclusive, para prevenir a hidroxicloroquina ao coronavírus. E aí eu pergunto para o senhor, qual é o protocolo usado para uma criança que esteja internada com complicações pela Covid-19? Quais medicamentos devem ser usados? Na avaliação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a cloroquina não deve ser utilizada em momento algum? No momento, não deve ser utilizado em momento algum. Não há nenhuma base para a utilização desse medicamento nesses casos. Não há nada cientificamente comprovado para isso. Eitan, a Organização Mundial da Saúde voltou atrás, né, e anunciou então a retomada de testes com cloroquina e hidroxicloroquina
para a Covid-19. Como que o senhor vê essa atitude, então, por parte da OMS? É que houve um estudo grande, né, publicado no Lancet, que acabou tendo uma metodologia meio discutível, né? E isso daí fez com que a Organização Mundial de Saúde voltasse a encarar esses estudos como necessários, mas os estudos que estavam sendo realizados são necessários para comprovar se realmente há algum valor dessa medicação. Tudo que saiu até agora, a não ser alguns estudos franceses, não mostraram valor nenhum dessa medicação no tratamento do Covid-19. Essa medicação nunca praticamente mostrou valor em nenhuma infecção viral, né? Então, é um remédio que foi utilizado, escrito basicamente para tratar malária, que não tem nenhuma similaridade com o vírus. Tem alguma utilidade em algumas alterações, algumas doenças imunológicas, né, reumatológicas. Então, ele pode ter um efeito anti-inflamatório. Mas é somente isso. Por enquanto, não há nada bem descrito que mostre que esse medicamento tem algum valor. Estamos conversando com Eitan Berezin, Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Há pouco, a minha colega Caterina Schutt falou sobre os casos de coronavírus em crianças e adolescentes e, naturalmente, esses casos não chamaram tanta atenção quanto, por exemplo, com idosos, porque o índice de mortalidade com os idosos é muito superior. Mas é possível fazer uma análise neste momento, viu, Eitan, em relação aos casos de Covid-19 em crianças e adolescentes? Houve um aumento no número de casos e também foi observada a elevação da taxa de mortalidade? Olha, existe poucos casos, né, até o momento, com inscrição em pediatria, mas há algumas descrições de óbitos associadas à infecção com Covid-19. Mas quase sempre são crianças que já tinham algum fator, né, que possa ter contribuído com isso, ou eram muito prematuras, ou tinham já alguma doença de base muito importante. E o momento agora é de reflexão sobre como poderá ser a volta às aulas para os alunos de São Paulo. E a gente está falando desde o bem pequenininho até o jovem. Todos que foram obrigados a vivenciar uma realidade diferente para estudar. Nós vamos acompanhar agora uma entrevista que o Guga Mendonça e a Carolina Franca fizeram com Rafaela Burti, que é coordenadora de programa de melhoria da educação da Oficina Municipal. A Luciana considera que o ano letivo de 2020 está perdido e ela falou também dos desafios para uma provável retomada das aulas. A gente começa a entrevista, você trabalha nesse mundo da educação há muito tempo e essa é uma área que foi muito impactada com a pandemia. O que você aprendeu até aqui com o coronavírus na área de educação? Certo. Bom, temos muitos aprendizados e desafios a serem superados, né, na educação pública, principalmente, né, na educação básica como um todo, mas principalmente na educação pública com a vinda da pandemia, né? Então, além dos aprendizados que já foram muito citados, como, né, olhar mais para a nossa formação inicial e continuada dos nossos professores, que a gente pede que eles formem com as habilidades do século XXI, com as habilidades socioemocionais, e a gente não dá essa formação para os nossos professores. O possível aumento, né, da evasão dos estudantes dos anos finais e do ensino médio, por conta de necessidade de famílias que estão com muitos desempregados e acabam jovens tendo que assumir um pouco esse papel também, né, de trabalhadores dentro das suas casas, que a gente está
muito longe de ter um EAD muito bem estruturado para a educação básica, mas mostra essa necessidade da gente começar a se pensar, a se estruturar para essa área, né? Embora a gente saiba que um grande aprendizado também, né, para a educação com a pandemia é que a educação, ela é muito necessária, o presencial, ela é necessária essa troca, né? É ali que se faz a educação de fato, ela não é só feita ali de conteúdo, de currículo, ela vai muito além disso, é necessária essa troca, esse senso do coletivo de comunidade. Vamos lá, outro ponto também muito bem citado, a sociedade começa a olhar para o professor, né, valorizar um pouco mais esse trabalho que o professor vem fazendo há muito tempo. E que a gente tem muito que avançar também na questão da intersetorialidade, né? A educação acaba sempre sendo incluída nas questões intersetoriais, porque é ali que você traz a prevenção, quando se fala em saúde preventiva, é ali que se traz quando se fala nas ações remediativas, vamos dizer assim. Também a escola acaba sendo local de acesso às comunidades, né? Que tem muito mais pulverização para se atuar. E, Rafaela, os alunos sofreram uma adaptação para aprender de forma remota, né? E há uma expectativa agora para um retorno gradual da volta às aulas. As escolas e os alunos estão há 3 meses, quase 3 meses, longe desse ambiente escolar que você citou, tanto a importância dele. Como que você vê, então, essa retomada das aulas presenciais, né? Quais vão ser esses principais desafios no retorno? Como você vê isso? É uma questão muito complicada, porque com a pandemia a gente viu, né, ficou escancarado na nossa cara, assim, para quem quisesse e não quisesse ver o tamanho da nossa desigualdade, né? Nível Brasil, isso até mesmo no estado de São Paulo, né? Sendo assim um dos maiores do nosso país, mesmo aqui, que tem um nível de desenvolvimento, de evolução muito grande, há muita desigualdade, né? Então, esse retorno gradual tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado e, claro, eu vou sempre defender, né, a voz dos estudantes. Tem sido um pouco dessa minha atuação, dessa minha luta na área da educação. Que seja considerada a voz do estudante nesse retorno, nesse planejamento. E se pensar como é que isso vai ser feito, a gente já está em uma condição completamente desigual, né, em que alguns conseguem acessar os conteúdos remotos, os conteúdos presencial online e outros não, nem todos têm acesso a um computador ou a um celular, à rede de internet, ou mesmo a televisão, né, que tem sido disponibilizado também em algumas aulas via televisão. Então, já estamos numa condição super desigual. Com esse retorno gradual, tem que se pensar muito bem em como isso vai ser feito e considerar sempre essas desigualdades, né? A gente não pode deixar de lado esses cenários de desigualdade e considerar muito a voz do estudante e também, claro, a voz dos professores, né? Ouvi-los para como é que isso pode ser retomado. Agora, Rafaela, fora do país, né, com o aumento da propagação da Covid-19, tiveram casos aí, por exemplo, com a retomada das aulas, o grande aumento e até a volta no contágio. Como você acha que vai ser o cenário aqui no Brasil? Não, a gente assim não gosta de pensar sempre o pior, mas, né, é a realidade. Eu acho que ainda seriam, mesmo que um retorno gradual, seria algo ainda cedo para a gente começar a se pensar em retomar. Então, nós mal temos estabilidade desses números, sejam de casos confirmados, de morte. Tem que se ter um momento em que isso se estabilize e comece a descer. Talvez aí seria, né, eu pensaria como gestora pública, talvez o momento de se começar a pensar um plano de retomada. Aliás, de se iniciar uma retomada. O plano já tem que começar a ser pensado bem antes. Mas é um risco que a gente corre. Eu acho que ainda assim é um pouco cedo para se retomar, para começar a se retomar as aulas, ou mesmo as atividades, né, que a gente está vendo que tem algumas, principalmente aqui na cidade de São Paulo, está se tendo esse retorno de alguns comércios, por mais que sejam em horas reduzidas, como é que as pessoas chegam até lá? Né? Ou a Extratano
de profissionais que atuam e tem crianças, adolescentes em casa que não voltaram para as aulas. Então, é um cenário extremamente complicado para a gente considerar esse retorno, né? Então, se a gente já tem esse exemplo, seja de fora ou de outros lugares do nosso país, que não está dando muito certo, por que a gente vai seguir esse exemplo mesmo sabendo que não está dando certo? Agora, o quanto, né, podemos projetar já no pós-pandemia os impactos negativos à educação do Brasil? Né? Vamos começar Não é um a fazer tema a pergunta fácil, básica. né, Rafael? Não é um tema nada fácil. Nada fácil. Então, começar pensando o que será, por exemplo, do nosso ano letivo de 2020. O que será feito? Então, começamos em março com isolamento social, já estamos agora em junho, no meio do mês do ano, e não vejo muita expectativa de se voltar ao normal, porque a gente já sabe que o normal de antes não vai existir mais, será outro normal, né? Mas de se retomar as atividades com uma certa tranquilidade e cuidado, sendo muito otimista em agosto, por exemplo, acho muito difícil. Então, o que será feito desse nosso ano letivo? A gente não está tendo, né, as redes municipais, as redes estaduais, embora sejam, sim, né, tenham a sua prerrogativa, a sua autonomia prevista na Constituição, é necessário uma orientação, né? Quem dá essa orientação geral é o governo federal. Cadê o governo federal falando sobre isso? Cadê o MEC se posicionando sobre como será o ano letivo? Vai ser considerado, não vai ser considerado? É necessário se estudar todos esses cenários. A gente precisa começar a se movimentar, então a gente vê muita iniciativa da sociedade civil organizada, por exemplo. A gente não vê o principal órgão, que é o MEC, nos dando essa orientação, nos dando esse norte. Então, como vai ser o ano letivo? Vai ser considerado? Não vai ser considerado? Vai ser considerado em parte? O que foi feito no ensino remoto, as horas remotas serão consideradas como carga horária letiva? É justo com quem não teve acesso? Então, são questões super complicadas, né, de se tratar nessa retomada da educação. Eu, né, até arrisco a dizer que 2020 é praticamente o ano perdido da educação do ponto de vista de ano letivo, de currículo, né, de calendário letivo, mas de muitos aprendizados para a gente tentar vencer essa diversidade para o futuro, né? Então, na sua opinião, assim, na prática, 2020 foi um ano perdido para os alunos. Se você for pensar aí no ano letivo tradicional, vai ser muito difícil, né, Rafaela, a gente recuperar, né, como dizem aí, correr atrás do prejuízo, né? Bastante, acredito que vai ser bastante difícil, né? É muito pouco tempo que a gente vai ter de aula presencial, se a gente voltar a ter aula presencial esse ano. E não tem, eu acho muito injusto a gente considerar o ensino remoto presencial online como carga horária letiva para todos. Teria que ser algo mais flexível. Então, é um cenário bem complicado, né? Novamente, a desigualdade se faz presente, escancarada na nossa frente, né? Mas, assim, um legado bacana, né? Aí falando um pouco da parte positiva do copo meio cheio para a educação, pelo Melhoria da Educação, né? O programa que eu atuo na Oficina Municipal, e pela própria atuação da Oficina Municipal, é muito forte na questão dos consórcios intermunicipais. Então, a gente tem observado uma atuação muito forte dos consórcios intermunicipais. Em Alagoas, por exemplo, né, a gente faz parte, a gente trabalha com o CONISU, que é um consórcio intermunicipal de 17 municípios do sul de Alagoas. Então, ali, eles estão tendo iniciativas intermunicipais super bacanas, cartilha para merenda escolar, tentando pensar saídas para essa questão da carga horária letiva, né, o que pode ser considerado, já estão até pensando em fazer uma instrução normativa. Isso resolve todos os problemas? Acho difícil, mas é uma iniciativa que a gente aprende que essa colaboração, né, colaborar com os nossos vizinhos, com a nossa região, traz muito ganho à sociedade, muitos ganhos ao cidadão, que nesse caso da educação são os estudantes, né? Seja ele o pequenininho, o bebezinho ainda da educação infantil, até o jovem adulto do EJA, do ensino médio, do ensino fundamental. Então, tem também esse lado positivo que a gente tem enxergado essa atuação muito forte dos consórcios intermunicipais, principalmente nos pequenos e médios municípios que têm uma
capacidade técnica, financeira, enfim, muito menor do que eles gostariam. Então, essa colaboração é uma saída tem se mostrado super eficiente aos pequenos e médios municípios, que são a maioria no nosso país. O especial Rádio em Revista faz um breve intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa especial Rádio em Revista está de volta e o assunto agora é sobre a situação em meio a essa pandemia e crise financeira mundial do crescimento de importações de bens de capital. E para explicar o que isso significa, o Daniel Caniato e a Caterina Schutt entrevistaram Paulo Castelo Branco, que é presidente da ABMEI. Vamos acompanhar. Eu queria começar esse bate-papo, essa entrevista, destacando para o nosso público uma informação importante, porque as importações de bens de capital totalizaram... Tem um valor aqui que colocaram, que é um valor estrondoso, São muitos bilhões de dólares nos 4 primeiros meses de 2020. Vou pedir, inclusive, que você confirme para a gente esse valor, mas esse valor representa uma alta de 15,5% se comparado com o mesmo período do ano passado. E você atribui essa alta de mais de 15% nas importações de bens de capital ao quê? Aproveitando até, explique para o nosso público o que são os bens de capital. Ok. Veja, os bens de capital são os meios de produção, ou seja, as máquinas e equipamentos, né, que produzem nas fábricas produtos manufaturados para consumo, né? Dentro disso, todos os tipos de máquina, na verdade, que fazem produção, né? No caso, máquinas de usinagem, injetoras de plástico, prensas, tudo que produz um bem intermediário ou um bem final de capital. Certo? Na verdade, produto manufaturado. Você pediu para me confirmar o valor, na verdade, foram 9,4 bilhões de dólares nos primeiros 4 meses do ano de 2020 que foram importados para essa finalidade. Certo. Paulo, mesmo diante da valorização do dólar, né, o senhor acredita que essa tendência, então, de alta nas importações vão continuar, apesar do contexto, né, que nós estamos vivendo atualmente? Veja, a gente teve um final do segundo semestre do ano passado muito bom, né? A indústria veio sofrendo de 2014 até o ano de 2019 bastante, né, com a crise, teve uma queda muito grande, com a mudança do governo e a mudança de perspectiva no ano passado, 2019, primeiro semestre houve já um aquecimento, o segundo semestre foi muito bom, perto do que a gente vinha tendo nos últimos anos. Os últimos meses, o último trimestre de 2019, as indústrias fizeram boas encomendas, né? A indústria brasileira está tecnologicamente defasada, né? A gente diz que as máquinas têm, em média, no Brasil, 17 anos de vida, hoje, que a gente tem hoje em uso. É um estudo que já foi feito, e por isso, então, estava-se num clima otimista, né? Fazendo encomendas de máquinas novas para realmente industrializar de novo o país. Nós tivemos uma queda nos últimos 30 anos de participação do PIB industrial de 30% para 12%, para você ter uma noção. Há 30 anos atrás, a indústria representava 30% do PIB e o ano passado houve um estudo que estava com 12%. Então, houve uma queda muito, muito grande. E esse aumento que houve, então, representativo de 15,5% nos primeiros 3 meses, pelos 4 meses, na verdade, de abril, do ano, foi o reflexo, na verdade, dessas encomendas que foram feitas no fim de 2019 e início de 2020. Porque esses bens de capital importados, eles têm um lead time para ser entregue, né? Um tempo. Você faz uma encomenda de uma máquina, é muito raro você ter uma máquina pronta e entregue. Então, sempre você tem aí
no mínimo 90, 120 dias para essa máquina vir de fora para cá. Não importa a origem dele, de qual país, mas demanda sempre um tempo. São máquinas sob encomenda. E então, hoje, o que aconteceu? Mesmo com a parada que houve aí na segunda quinzena de março, ainda teve chegada de máquinas, estão se instalando, né? O que deu problema, né? Na verdade, com essa parada aí de praticamente 70 dias, são as novas encomendas, certo? Então, realmente, esse aumento de 15,5% em relação ao ano passado foi em virtude disso. A gente vinha num processo de aceleração e de crescimento, tanto da economia quanto do mercado industrial. Paulo, eu me lembro que há uns anos houve uma série de tentativas de facilitar a importação de produtos de várias áreas e, reiteradas vezes, o governo sempre procura flexibilizar e ajudar alguns setores que não possuem produtos e tecnologia aqui no Brasil. Há também parlamentares que defendem sempre o produto nacional, a tecnologia nacional. Mas, diante desse cenário da pandemia, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos importadores, além desse que você já mencionou nessa última resposta, dos prazos e de uma certa lentidão na entrega dessas máquinas. Por gentileza. Sim. Na realidade, o Brasil, como você disse, sempre teve restrições, né? Proteção de mercado, principalmente. E nesse último ano, nós tivemos, inclusive, uma mudança. Houve discussões bastante acaloradas e a gente conseguiu, o governo editou uma portaria dos ex-tarifários. O que é isso? Na verdade, onde o governo avalia que existe uma necessidade, por algum motivo, em critérios que são estabelecidos por essa portaria 309 do governo, que foi expedida em junho, depois teve outra que foi expedida em 30 de agosto, que é a 324, que regulamentou essa portaria. Então, o que diz essa portaria do ex-tarifário? Ela isenta, né, de impostos de importação justamente essas máquinas e equipamentos que são necessárias para o Brasil poder produzir, né, e que não existe condição ou tempo. Na verdade, existem os 4 principais critérios, que não existência de similar nacional, ou competitividade, a produtividade das máquinas que existem aqui não concorre, ou o prazo de entrega para ser comprada no Brasil é muito longo, ou o 4º critério, que foi o mais importante, que deu muita discussão, é que o preço internacional seja melhor do que é produzido aqui. E existiu até, com muita pressão aí do pessoal aqui interno, local, e existe um critério de 20%, ou seja, se a máquina importada ela conseguir ser ainda competitiva, tendo a proteção de 20% no preço da nacional, ela tem a isenção dos impostos. Essa isenção, ela também, com isso, ela cumulativamente, ou reflexo, é não ter o recolhimento dos impostos federais e, no caso, alguns estados também liberam a parte do ICMS. Para você ter uma noção, isso aí dá uma redução para o comprador aqui interno de mais ou menos 34%, 35% do valor da máquina. Então, isso foi um grande incentivo também, e passou a vigorar no mês de setembro, na verdade, regulamentado do ano passado, incentivou o empresário a investir. É uma máquina que você tem 1/3 a menos do valor, né? E isso já era há tempos que era pedido para o governo, para os outros governos, e sempre teve essa questão do ex-tarifário, mas tinham critérios que não eram, na verdade, justos, ou então não incentivavam, não comparavam as coisas de uma forma viável. Okay? Então, isso também incentivou, na verdade, esse aumento da importação de máquinas e equipamentos. E o que a gente defende, a BIMEI defende como lema, é o seguinte: a gente tem que trazer meios de produção para o Brasil. Por quê? O que a gente deve combater é a importação de produtos prontos, manufaturados, e não a importação da tecnologia, porque se você importa a tecnologia para o Brasil, você traz o meio de produção,
você vai fazer com que as indústrias sejam mais fortes e competitivas. E com isso, você gera emprego aqui no Brasil, você gera arrecadação de impostos, você gera melhoria da renda do trabalhador, porque ele, mais emprego, mais produção, ele vai ganhar mais. Se ele ganha mais, ele consome mais. Consumindo mais, o ciclo se fecha, né? Então, isso estava num ritmo muito bom, né? E o governo, essa equipe econômica atual do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes e toda a turma dele, é uma equipe muito boa, né? É uma equipe técnica, profundamente técnica, e no meu entender, que estou há 35 anos nesse ramo, e já há 10, né, aí na diretoria da associação, é a melhor equipe que eu já tive o prazer de conviver. Eles têm noção do que estão fazendo e são muito técnicos, têm uma boa bagagem. Nós vamos falar agora sobre um assunto preocupante: a retomada da economia brasileira depois da crise provocada pela pandemia de coronavírus. Ela deve ser lenta. É o que alertam os especialistas. Para falar sobre isso, a Priscila Silvério e a Melissa Araújo entrevistaram o Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE. Ele falou que a produção industrial no país enfrenta sua pior crise e o setor de veículos é o que mais registrou queda na produção. Vamos acompanhar essa entrevista. Quais foram os fatores que fizeram com que o setor industrial tivesse, então, esse registro de queda e quais os setores que mais foram comprometidos? Sim, né? Na verdade, a crise, né? A pandemia, né? A paralisação praticamente completa da atividade econômica afetou praticamente todos os segmentos, todas as cadeias da indústria no país, né? E alguns setores, aqueles setores nos quais a gente tem a produção de itens de maior valor adicionado, né? Foram que sofreram impactos maiores. Por exemplo, a produção de veículos automotores, né? A queda foi de 88%. Na verdade, o setor parou completamente, né? Não ocorreu produção, né? E aí nós observamos esse impacto em função da cadeia de comercialização, né? As concessionárias todas paradas. Então, primeiro por conta do fechamento propriamente dito do mercado e depois também por conta do rendimento das famílias, né? Aí as decisões das famílias com relação a algumas aquisições. E aí, nesse caso, as aquisições de itens de maior valor adicionado ficam para depois. Então, não só automóveis, mas o setor de bens de consumo duráveis também, de máquina de lavar, geladeira, esses itens cujo valor os valores são mais elevados, né? Mas, além disso, também nós tivemos um impacto bastante negativo no setor de máquinas e equipamentos. E esse comportamento ele é complicado porque a produção de máquinas e equipamentos ela sinaliza o comportamento futuro, né? Na verdade, o interesse das empresas em continuar com o processo de produção, em realizar investimentos. Então, realmente, nesse caso, é um item um pouco preocupante, né? Por outro lado, o que a gente observa, na verdade, os setores que tiveram um comportamento positivo foram aqueles para os quais a gente observa o incremento do consumo, né? Na verdade, o setor de alimentos, a produção de alimento e a produção relacionada a itens de higiene pessoal, limpeza e farmacêutico, né? Ou seja, que é um reflexo do quadro da pandemia, né? Que as pessoas estão nas suas residências e têm basicamente consumido esses itens. Jefferson, esse é o pior momento da indústria brasileira? Olha, sem dúvida, pelo que a gente observa, né, pelo quadro, assim, como eu comentei, essa série começa em 2002, né, mas mesmo se nós pegarmos a série anterior, né, anterior a 2002, nós não observamos uma queda tão acentuada. Como eu comentei, em 2009, quando a gente teve uma paralisação da atividade econômica em função da crise financeira mundial, a indústria não caiu tanto, assim, a gente teve uma parada e aí foi muito pontual, na indústria praticamente não cresceu, mas aí foi muito pontual no setor de máquinas e equipamentos. Os outros setores da indústria continuam produzindo porque as pessoas ainda estavam trabalhando, assim, a gente teve um abalo com relação ao desemprego, mas nessa magnitude a gente nunca viu. E tem um elemento importante nessa análise que, por exemplo, quando a gente pega o comportamento da indústria no Brasil e faz uma análise por setores, a indústria automobilística ela sempre tem um papel muito importante.
quando a indústria automobilística cresce, ela puxa todas as demais cadeias, todos os demais setores da indústria acabam crescendo. E aí, quando ela tem uma queda, um comportamento negativo, o mesmo ocorre. Agora, nesse caso, foi muito intenso, né? Foi muito intenso mesmo, né? E, assim, praticamente uma paralisação, é algo que a gente nunca viu, né? E realmente é até difícil. Quando a gente começa a olhar para esses números, a gente até tem a impressão de que está trabalhando com informações equivocadas, né? Tamanho, o grau de intensidade negativo, né? Agora, o que acontece? Realmente é inédito e quando a gente tem uma situação como essa, há um tempo de recuperação relativamente lento, né? Porque pouco a pouco a atividade econômica volta, né? Nós estamos nas expectativas em torno do retorno da atividade econômica, né? Primeiro a questão do combate à pandemia, obviamente, né? Mas assim, essa questão da retomada, ela vai ser uma retomada lenta em função do tamanho da queda, né? E de todas as demais cadeias produtivas. Aí eu estou falando da indústria automobilística, mas assim, as outras cadeias, as cadeias que são conectadas, né, elas acabam sendo afetadas. E o que é importante destacar é o efeito que a indústria provoca também nos outros setores da atividade econômica, porque, na verdade, a gente tem uma rede muito grande de serviços que são conectados à indústria, serviços que são prestados à indústria, que também estão paralisados nesse momento. E aí tem um impacto com relação à queda na renda dos trabalhadores desse segmento e, consequentemente, apesar da gente observar, as pessoas têm o comportamento de observar que a participação já não é o que era no passado recente, mas tem um efeito muito grande, muito grande no sentido de aplicar os setores. As pessoas passam a consumir mais, enfim, né? Então, esse processo está interrompido nesse momento. Algum setor, nesse período, teve uma crescente, registrou algum crescimento? E também essa queda, que é bem acentuada, ela se dá a recuperação, né, da indústria no último ano, né? Em abril do ano passado, já se começava uma recuperação e por isso que ela foi tão grande? A gente tem esse comportamento com relação aos setores, né? Então, por exemplo, o confinamento, né? O fato das pessoas ficarem isoladas, isso afetou o comportamento do consumo das famílias, né? Então, na verdade, no orçamento há um provisionamento de recursos, né? Pensando numa situação adversa futura, e aí as contas todas ficam canalizadas para itens de menor valor adicionado. Então, os itens com preços mais baixos, por exemplo, a queda foi menos intensa, né? E aí, como eu comentei, no caso do consumo, dos itens alimentícios, a gente teve um crescimento, porque as pessoas deixaram de consumir fora, né? A gente teve uma paralisação do consumo de alimentação fora do domicílio, as pessoas passaram a se alimentar no domicílio, e aí com isso tem um incremento, um crescimento de todos os itens relacionados a produtos alimentícios. A gente até teve umas situações inusitadas no início, né? Teve a crise lá do papel higiênico, né? Então esses itens, a indústria que produz esses itens, ela apresentou crescimento, né? Então toda a cadeia relacionada a produtos de limpeza e higiene pessoal, eles apresentaram crescimento, né? Ou seja, perfumaria, sabão, né? Papel higiênico, como eu falei, né? Apresentaram crescimento. E a questão da indústria farmacêutica, porque a gente teve um grande crescimento também da procura de toda a gama de remédio. Então, isso aumentou, né? Agora, os outros setores não. Agora, o que acontece? Havia realmente uma expectativa de crescimento. A indústria vinha se recuperando, evidentemente de modo lento ainda, né? A gente tinha um comportamento lento de recuperação. Então, na comparação anual, realmente o fato de ter esse ensaio de crescimento que ainda gera tímido, faz com que esse quadro fique mais dramático ainda, né? Porque ainda havia dúvidas em relação à capacidade de recuperação da economia em 2019, né? As indústrias ainda estavam resistindo à tomada de decisão com relação aos investimentos, né? E aí realmente essa crise ela paralisa. E a gente tinha sinais da economia, sinais de recuperação, até em função da própria orientação de política econômica. Nós tínhamos aí um processo constante de queda da taxa de juros, né? Isso, de uma certa forma, acabava estimulando as indústrias a realizarem investimentos, mas, de fato, a pandemia pode ser
é o principal fator mesmo que explica essa queda acentuada. No cenário, no médio e longo prazo, o cenário era de expectativa de crescimento para esse ano, né, para o ano de 2019. Jefferson, como vocês avaliam que vai ser a consequência de tudo isso para o bolso do brasileiro? Na verdade, a gente já começa a observar, porque inicialmente, no caso da atividade industrial, como a recuperação tende a ser lenta, né, então o que acontece vai ter um processo de retomada, mas vai depender muito do que vai acontecer com relação à resposta do Brasil em torno ao combate à pandemia. Então já há uma sinalização de uma resposta, de um retorno relativamente tímido. Agora, esse retorno relativamente tímido vai fazer com que a indústria volte com uma capacidade bastante reduzida de produção. Então, pode ter um impacto com relação a demissões, né? Apesar de que alguns grupos econômicos têm estabelecido acordos com o governo para não demitir os trabalhadores, mas assim, a gente tem esse impacto com relação a demissões, propriamente dita, e a gente tem um problema severo que é a queda do rendimento mensal dos trabalhadores no Brasil. Como há um cenário de queda de PIB de em torno de 5% a 6%, aí o mercado trabalha com isso, mas a gente tem que observar as próximas divulgações. O primeiro trimestre já mostrou uma queda que não foi tão intensa, porque pegou um pedacinho só do trimestre, a pandemia. Então, com esse cenário de queda do PIB do Brasil, né, de impacto negativo, vai ter uma queda do rendimento dos trabalhadores, que já de fato está ocorrendo, e aí o consumo desses itens, como eu mencionei, de maior valor adicionado, eles têm um impacto direto. Então, a indústria automobilística ela vai sofrer bastante para se recuperar, porque a renda das famílias não estará mantida, na verdade, né? E os mecanismos de crédito também estão todos voltados, na verdade, para atender demandas mais pontuais e mais específicas. Então, a gente tem um cenário difícil de recuperação. Aí eu estou comentando da indústria automobilística, mas esse processo ele acaba reverberando para os demais setores. Então, é uma retomada que vai ser lenta, né? Mas além disso, que tende a acontecer apenas no segundo semestre, né? Por exemplo, a gente acabou de divulgar o dado de abril, quer dizer, o dado de maio vai repetir um quadro, um cenário de negativo, né? E mesmo o quadro de junho, a gente ainda tem essa possibilidade porque a recuperação ainda será bastante lenta. Nós vamos para mais um intervalo e na volta mais entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e eu separei uma entrevista que o Daniel Caniato fez com o Caio Augusto Silva dos Santos, que é presidente da OAB São Paulo. Eles conversaram sobre como os direitos dos cidadãos estão sendo respeitados durante toda essa crise da pandemia. Eu gostaria de escutar a avaliação do senhor em relação ao teletrabalho e também a esse trabalho remoto em ambiente virtual, também com os advogados e na esfera jurídica. Talvez esse seja um legado ou uma lição que nós vamos carregar para o futuro, doutor? Não há dúvida de que nós tivemos um apressamento do uso de tecnologias a nos permitir o exercício das nossas funções de uma maneira remota, né, à distância. Entretanto, é preciso sempre salientar que as tecnologias devem ser instrumentos de inclusão e não de exclusão. Não é necessário fazer comparação nem mesmo entre municípios diferentes. Nos 645 municípios que compõem o estado de São Paulo, existem diferenças econômicas abissais entre parcelas da população. Mais da metade da população não tem sequer acesso à internet e a parte que tem, grande parcela dela, tem um sinal muito precário. E um grande número de pessoas que não dispõem dos equipamentos eletrônicos adequados. Por isso, nós precisamos compreender que, uma vez afastado este momento de exceção que estamos a vivenciar, é preciso retomar a atividade
da maneira correta, como vinha sendo feita, atendimento presencial também, para que não usemos esse momento como uma forma de exclusão. A tecnologia deve ser utilizada como vetor de acesso e, portanto, apenas quando todos tiverem acesso às tecnologias, nós poderemos pensar na alteração da regra geral, que é o atendimento sempre presente nas mais variadas localidades de todo o estado. Perfeito, doutor. Agora eu gostaria de saber do senhor como anda o funcionamento também dos fóruns, porque nós sabemos que, em parte, os advogados conseguem desempenhar suas funções nesse ambiente virtual, mas há aquele tipo de serviço que não é possível. Então, o advogado precisa se deslocar e ir até o fórum em muitas ocasiões. Os fóruns já estão trabalhando normalmente ou também há um período de trabalho diferenciado em razão da pandemia? A regra é que todos os fóruns estão fechados sem atendimento presencial. Apenas em hipóteses absolutamente tidas pelo Poder Judiciário como indispensáveis é que algumas atividades presenciais estão sendo realizadas. O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 322, determinou que todos os tribunais do país apresentassem um plano de retomada das suas atividades e, portanto, temos a expectativa de que na esteira do Plano São Paulo, o Judiciário em atuação no estado de São Paulo, são 6 os tribunais, temos o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, 2 trabalhistas, TRT2, TRT15, Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça Militar. Temos expectativa de que todos eles passem a regulamentar na esteira da resolução, da autorização contida na Resolução 322, uma retomada gradual das suas atividades presenciais, justamente para que, notadamente, o cidadão carente possa retomar o seu direito de ter acesso à justiça. Ok, para encerrar, doutor, eu gostaria de saber do senhor como o trabalho dos advogados durante esse período de quarentena e isolamento social pode garantir um bom funcionamento da justiça e também, consequentemente, a resolução dos casos e até mesmo a diminuição das causas que precisam ser tramitadas nas mais diferentes instâncias da justiça, doutor? Não temos dúvida de que o exercício da advocacia é que efetivamente assegura ao cidadão o direito de defender os seus direitos. Por esta razão, o exercício da advocacia, não só nesse momento pandêmico vivenciado, mas em todos os momentos, é um serviço que auxilia a justiça a aplicar o direito em cada uma das situações concretas. Neste momento de exceção, estamos a vivenciar mais do que nunca a necessidade de busca de outros meios de solução de conflito, que não apenas os meios tradicionais judicializados. A conciliação, a mediação e a arbitragem são expedientes importantes para a solução de conflitos, mas é preciso entender que a presença obrigatória da advocacia em todos os espaços de distribuição de justiça são fundamentais para garantir, notadamente ao cidadão carente, o direito de ter acesso a uma orientação jurídica adequada. Por isso, o exercício da advocacia tem sido exemplar, um exercício efetivo de cidadania vigilante para a defesa dos direitos de cidadania. Com a retomada gradual da economia, muitos setores começam a se programar para voltar às atividades. O Daniel Caniato e a Caterina Schutte conversaram com o advogado Alessandro de Rose Guilardi. E ele falou que o retorno dos escritórios de advocacia vai ser com muitos critérios, principalmente respeitando as regras de segurança em relação à saúde dos clientes e também dos profissionais. Eu gostaria de saber do senhor, porque os escritórios já podiam funcionar na capital durante a quarentena, mas sem um atendimento ao público, né? Agora, a partir da sexta-feira, que passou, dia 5, já podem voltar, inclusive, recebendo os clientes presencialmente.
Quais são as regras para essa abertura, doutor? Esse retorno vai ser paulatino e vai contar muito com o bom senso dos escritórios, tá? Porque o que vai acontecer? Muitos funcionários, muitos advogados não vão poder voltar, porque estão no grupo de risco. Então, tem que ter uma adaptação também. E, mais do que isso, os clientes não poderão ser atendidos num ambiente fechado, vão ter que ser disponibilizados álcool gel nos ambientes, a limpeza de cada um deles constantemente, uso obrigatório de máscaras, como se fossem os EPIs mesmo, tanto para os funcionários quanto para os clientes. Como eu disse, um número reduzido de clientes por atendimento, o distanciamento é necessário ao extremo, não é? E aquilo que puder ser realizado virtualmente, no ambiente virtual, deverá ser. Certo. Doutor, qual que é a expectativa, né, da OAB São Paulo para esse retorno? Olha, a OAB fez um grande esforço, um grande trabalho com a reunião da ESA, da CAASP, das subseções, da própria diretoria seccional, e determinou-se que cada subseção da OAB teria uma certa autonomia em retomar ou não as atividades, tá bem? Isso porque cada subseção conhece muito bem os seus inscritos e sabe do grau de risco que cada um tem. Tem subseções que os inscritos são muito mais antigos, não é? Tem muito mais idade, então, para preservá-los, as casas permaneceram fechadas. Então, a estimativa é que nós, dentro das determinantes do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, das autoridades fitossanitárias, comecemos a abrir paulatinamente, desde que isso não coloque em risco os cidadãos, os advogados, os usuários. Legal, doutor. Eu acho importante também o senhor compartilhar com o nosso público como foi o processo, porque a gente sabe que houve um esforço aí conjunto para formular um protocolo de retomada por essas entidades representativas da advocacia. E diante dessa união, houve a elaboração de um manual contendo diretrizes de saúde e também de higiene, também para garantir, né, um retorno seguro para todos os colaboradores, os clientes, ou mesmo os parceiros comerciais. Verdade. Como foi esse processo, doutor? Olha, foi um processo bastante longo, houve várias reuniões virtuais com o nosso presidente, com os 13 presidentes das 13 subseções da capital, verificamos diuturnamente todas as ações mandamentais previstas no Ministério da Saúde, como eu disse, nas secretarias municipal e estadual de saúde, para que nós conseguíssemos elaborar um protocolo e apresentamos esse protocolo à Prefeitura de São Paulo, de forma a mostrar que não há, ou pelo menos o risco está sendo mitigado em todas as vertentes. Tá? Foi feito esse manual, ele está disponível inclusive no site da OAB, se for necessário, e fala todos os pontos que eu mencionei agora: distanciamento social, a higiene pessoal, a manutenção dos ambientes, uma comunicação afixada de forma visível, o monitoramento constante sobre o estado de saúde dos colaboradores, inclusive com o uso de termômetros, tá? O não uso de salas de reunião e, inclusive, entregas de carteira para os novos advogados no ambiente virtual. Então, esses foram alguns dos procedimentos e o trabalho que gerou, inclusive, em cima disso. Mas uma coisa eu queria deixar bem consignada. Nós temos uma questão com o Ministério da Saúde, eu, pelo menos, tenho visto isso, através de uma nota de repúdio que a Sociedade Brasileira de Infectologia colocou no dia 6 de junho, que o Ministério da Saúde não está sendo transparente em relação aos dados relacionados aos óbitos pelo Covid-19 no país. Então, isso nos preocupa muito, porque é uma informação preciosa para nós também pautarmos a nossa atuação e darmos também os próximos passos. Isso eu queria deixar consignado aqui. Certo. Doutor, e dentre essas medidas, né, de higiene, sanitização, inclusive, que o senhor pontua, né, também estão contemplados horários reduzidos e como continuam os atendimentos em ambiente virtual? Como que fica isso? Eu falei, pela OAB, as casas da advocacia vão ter uma redução, vão funcionar, cada subseção vai ter uma autonomia para determinar se vão funcionar ou não vão funcionar,
e sempre, se forem funcionar, no horário de 4, 5 horas no máximo, e preservando os funcionários que não estejam em grupo de risco. Tá? Então, esse vai ser o funcionamento. Em relação aos escritórios de advocacia, as grandes bancas, como assim as empresas nas quais os advogados trabalham, há já notícias de que alguns contrataram médicos infectologistas para também criar protocolos para essa retomada das atividades de forma extremamente segura. Tá? Então, vai ser dessa forma, mas, como eu disse, sempre dando prioridade para o atendimento virtual, porque nem tudo que é levado, trazido para o escritório de advocacia, precisa ser presencial. Muita coisa, ou quase 90%, já se faz no ambiente virtual, inclusive a remessa de documentos, a conversa com o cliente e tudo mais. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos falar de um segmento do mercado de trabalho que está se superando durante a pandemia e prevê um futuro otimista: o setor de tecnologia. O Guga Mendonça e a Carolina Franca entrevistaram Iglá Generoso, que é CEO de plataforma de educação online gratuita. E o Iglá deu uma notícia muito boa: o setor de tecnologia está em franca ascensão e contratando, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. Acompanhe comigo esse bate-papo. E, Iglá, a gente pode afirmar que o setor de tecnologia está contratando em meio à pandemia? Sim, com certeza. Hoje o setor de tecnologia tem mais de 10 mil vagas abertas em diferentes tecnologias. Claro que a gente sente aí alguns setores, como, por exemplo, aviação, mobilidade, que estão realmente tendo um grande desafio, mas o varejo online e principalmente aí serviços financeiros tem dado um grande crescimento. Agora, é interessante também como que está, né, a absorção desses profissionais no mercado. O profissional ele tem que ter um ponto de atenção que mudou muito, né? A característica do desenvolvedor de software mudou muito nos últimos anos, principalmente saindo da base teórica e indo para uma base muito prática. Então, você não precisa estar num emprego para construir projetos, você pode ir treinando à medida que você está estudando, e quando você chega com uma base prática muito bem conceituada, você consegue, sem dúvida nenhuma, grandes oportunidades, sim. E, Iglá, qual que é a expectativa para o setor, né? É uma expectativa realmente de crescimento? Vocês têm já algum dado? Nós temos acompanhado, né, nós temos diferentes clientes, aí, principalmente no setor de varejo online e serviços financeiros. Há um crescimento, uma expectativa, porque hoje a empresa, para ela ser competitiva, ela precisa de automação, e de automação ela precisa de tecnologia. Se ela quer dar mais conveniência para os clientes, ela precisa de tecnologia. Então, todas as condições de um negócio para ele crescer e acelerar, ele realmente precisa de desenvolvedores de software e tecnologistas, né? A gente não tem nenhuma pesquisa detalhada ainda no setor, ainda é muito jovem aí a pandemia, né? A gente tem aí inícios aqui no Brasil em março, mais efetivamente, do impacto no setor econômico, mas a gente sente que esses serviços vêm num crescimento acelerado. Claro, teve uma pequena avaliação aí em abril de como ficaria a situação, mas os projetos estão começando a sair. E a grande oportunidade que a gente vê também é o trabalho global, né? Não só trabalhar para o Brasil, mas você consegue trabalhar para o mundo todo. Agora, você tem exemplo de alguns segmentos, né, que não usavam a tecnologia e com essa pandemia buscaram usar os recursos tecnológicos? A gente tem dois desafios aí que a gente vê bem gritantes no mercado nesse momento, né? Os pequenos e médios empreendedores que faziam atendimento de balcão não tinham ainda a sua presença online bem estruturada, e aí com a pandemia teve uma grande corrida dos setores aí, tanto para fazer parcerias com grandes empresas, como para desenvolver os seus próprios meios de venda online, e esse foi um grande ponto que a gente viu. E o outro ponto que a gente viu também foram o crescimento dos trabalhos freelancers, né? Em geral, muitas empresas começaram, que não tinham capacidade para contratar profissionais nesse momento, começaram a contratar freelancers aí, principalmente empresas mais jovens, né? Perfeito. E, Iglá, a gente não imagina como o TI é importante em várias áreas, né? Tem a questão do telemarketing, tem até áreas jurídicas, né, de telecomunicações que precisam do trabalho de vocês. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor.
Legal, vamos falar um pouquinho talvez de telemarketing, né, que eu acho que é uma presença muito grande. Hoje já existem com essa pandemia também, muitas empresas começaram a ter que olhar os seus gastos e otimizar os seus processos, então criou-se uma frente muito grande de automação dos processos que são muito recorrentes, né, atividades que os operadores de call center fazem muito na mão e são repetitivas. Essas atividades elas são passíveis de automação e de se entregar com mais eficiência, tipo atendimento telefônico automatizado, atendimento robotizado, então essas coisas são muito latentes, né? E a gente vê muito a automação logística também, né? Então, desde o monitoramento até a forma como se é organizado os pacotes dentro dos estabelecimentos, storage, né, que a gente fala, para ficar mais fácil a organização, são todos automatizados, principalmente nas grandes empresas hoje, né? Olha, Iglá, faz um paralelo, né, uma análise para o nosso ouvinte, telespectador. Qual que é a perspectiva para esse setor aí no pós-pandemia? Então, pós-pandemia, a gente já sente que muitos projetos já estão saindo da gaveta, né? Muitas empresas já estão tirando. O que a gente fala é que o trabalho remoto ele vai cada vez mais se consolidar, né, dentro das estruturas. Hoje, grandes empresas estão vendo que não precisam de grandes estruturas físicas para acomodar os seus colaboradores. E aí você tem, principalmente no desenvolvimento de software, você tem um trabalho mais eficiente, porque hoje ele tem muitas ferramentas que você consegue trabalhar em equipe de forma remota. Então, eu imagino que pequenas cidades podem ter grande vantagem nesse momento, sair das grandes capitais e trabalhar, e as pessoas trabalharem para grandes centros. Isso é uma tendência que a gente tem verificado. A outra tendência é cada vez mais o trabalho global, porque, claro, vai chegar num limite, pode chegar num limite no Brasil de salarial e de capacidade financeira de pagamento, e aí aonde que você ganha mais, que o trabalhador da tecnologia ganha mais? Ele pode ganhar em dólar, ele pode ganhar em euro. Então, o trabalho global, começar a olhar para as oportunidades também dos Estados Unidos e principalmente da Europa, são outras grandes vertentes aí que pós-pandemia vão gerar grandes oportunidades. Agora, outra pergunta interessante é como o gestor, né, ele se adapta a essa nova situação, né, porque ele era acostumado a ter seus colaboradores, né, próximos e agora tem a distância através do home office. Como esse gestor ele se torna eficaz no momento de mudanças como esse? O bacana na área de tecnologia é que a gente viu uma evolução ao longo do tempo. Então, você tem aí diferentes metodologias ágeis e metodologias ágeis que trazem o profissional para gerenciar de uma forma mais estruturada. Então, essa própria evolução já ajudou ele a se preparar. Muitas empresas também já trabalhavam, por exemplo, com trabalhadores remotos e com freelancer. Eu acho que isso já veio de uma preparação, né? Então, ficou bem simples. Mas metodologias ágeis, a gente fala em ferramentas, né? Isso são formas essenciais aí. E, Iglá, essa tecnologia tem ajudado, como você disse anteriormente, grandes empresas, né, que já estavam trabalhando de maneira remota, não só no home office, mas também em outros estilos de trabalho. Mas como a microempresa pode realmente, efetivamente, depois da pandemia, continuar com esse trabalho? Então, para a microempresa, o que a gente fala muito é se conecte aí a parceiros para você conseguir conectar grandes mercados. Então, você vê grandes varejistas desenvolvendo plataformas e essas plataformas dando aí voz e dando conexão com diferentes mercados no Brasil. Essa foi uma tendência que aconteceu, que a gente chama de marketplace, né? Você vender os seus produtos em marketplace. A segunda parte é conecte dentro da sua cidade, verifique quem já está colocando. Hoje você tem muitos pequenos padrões, né, para colocar empresas na internet. Então, vamos falar, por exemplo, ferramentas como o WordPress, ferramentas como o e-commerce. Você tem grandes ferramentas aí que são fáceis e são de um custo super acessível. Então, pequenas agências em cidades também dão esse suporte. Eu acho que esses dois pontos é muito importante. E não saia do online. Eu acho que discutir com outros empreendedores como que eles estão colocando o seu negócio e como que eles estão conseguindo vender e fazendo estratégias comerciais online é um ponto importante aí. Agora, é importante também perguntar a você qual que é o legado positivo que essa transformação, que essa pandemia que nós vivemos vai deixar, né, para o setor aí de tecnologia.
A gente vê, quando a gente fala sobre o legado, a gente vê muita gente que acabou perdendo o emprego, né, movendo diária e se esforçando o dobro, né, geralmente quando você tem um desafio tão grande como esse, te exige muito mais dedicação nos estudos, e a gente aqui da Digital Innovation One, a gente tem sentido justamente essa grande movimentação, muita gente de outras áreas indo para o mercado de TI. E o mercado de TI ele vai ter capacidade, sem dúvida nenhuma, de absorver grande parte dessa mão de obra que se esforce e que pratique. Então, a gente tem visto muito esse movimento. Então, a gente tem cases aqui para profissionais que antes eram taxistas, estudaram e conseguiram a oportunidade. Claro que a jornada em tecnologia não é algo de 2 meses, 3 meses, é uma jornada que você tem que ter bastante resiliência, 6 meses, 1 ano para estudar, para você conseguir uma oportunidade, mas eu acho que o principal legado, eu acho que vai ser um pouco desse, né? Pessoas que não eram da área, carreiras que podem aí desaparecer no futuro, já se preocupando nesse momento e se esforçando para conquistar uma oportunidade. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau.